Olá, meu nome é Fernando Quadros e hoje nós vamos falar de processo do trabalho. Falaremos aqui sobre o processo e o procedimento trabalhista. Vejam bem, senhores, nós já sabemos que processo e procedimento não se confundem, né? Na ordem do direito brasileiro, o processo, na verdade, é o conjunto dos atos processuais que são praticados, né, e se sucedem de forma coordenada dentro da relação processual para se alcançar uma decisão, de preferência a coisa julgada, né, até que o processo tenha o seu fim, aquela sequência de atos, tudo aquilo que é praticado pelas partes, praticado pelo juiz dentro da relação processual, que constitui, né, que vai compor o que a gente chama de processo. E o processo, senhores, ele tem uma forma pela qual ele tramita, uma forma pela qual ele se desenvolve, a maneira, né, o modo de se praticar esses atos dentro do processo, né, é o que a gente chama de procedimento ou de rito. Então, nada mais é do que a forma pela qual esses atos processuais são praticados e vão se desenvolvendo até que a gente alcance essa decisão final, né? Trânsito em julgado, até que haja no processo a coisa julgada dentro dessa relação processual. Então, a forma pela qual a gente pratica os atos, nós damos o nome de procedimento. Então, senhores, vejam bem, para que a gente tenha um processo, é preciso que a gente tenha uma relação processual válida. Nós já sabemos que essa relação processual válida, ela se dá com a válida citação, né? Uma citação perfeita, aperfeiçoada, ela constitui a relação processual. Cuidado aqui, porque há quem diga que a relação processual ela só vai se aperfeiçoar quando de fato houver o contraditório, mas o contraditório e a ampla defesa são direitos e não obrigação, né? A parte ela pode ser citada e não apresentar defesa. Então, na verdade, o que se garante constitucionalmente é o direito ao contraditório, é o direito à ampla defesa. Então, a citação válida e regular, ela aperfeiçoa a relação processual e, a partir daí, o processo será válido, assim como os seus trâmites. Então, vejam bem que, uma vez instituído a relação processual, aperfeiçoada a relação processual, instituído o processo, nós teremos o procedimento pelo qual ele será desenvolvido, ele seguirá. É importante, senhores, a gente observar aqui que essa distinção entre processo e procedimento, há quem defenda que sequer ela existe. Mas dentro da nossa ordem processual, de forma prática e também teórica, mas técnica sobretudo, há uma distinção entre o processo e o procedimento na própria Constituição Federal. Quando a gente pega a Constituição Federal brasileira, se a gente olhar lá no artigo 22, inciso 1º, os senhores verão que há uma previsão de que compete à União legislar sobre direito processual. Da mesma forma, no artigo 24, inciso 11º, há uma outra previsão de que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre procedimento em matéria processual. Então, os senhores veem que a própria Constituição Federal ela faz essa distinção entre matéria processual e matéria de procedimento, né? Procedimento em matéria processual. Então, há tanto a matéria processual quanto o procedimento em matéria processual, uma distinção constitucional. Um outro ponto importante, senhores, é que a Justiça do Trabalho ela integra o Poder Judiciário Federal. Então, não há que se falar em competência para Estado e Distrito Federal legislar sobre matéria de procedimento na Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho compõe o Poder Judiciário Federal, né? Mas, enfim, superada essa questão da diferença entre o processo e o procedimento, cabe também afirmar, e é importante que os senhores se atentem para isso, de que os regimentos internos dos tribunais, eles também regulam questões de ordem processual, principalmente do trâmite processual, questão dos procedimentos processuais. Então, nós vamos encontrar situações em que
não haverá uma previsão legal específica, né, de um recurso regimental, por exemplo, na CLT, mas haverá previsão de recurso regimental em regimento interno dos tribunais. Daí o nome, né, de recurso regimental, porque de fato ele é previsto nos regimentos internos. Então a questão do procedimento, ela é não só uma questão de ordem legal prevista na legislação ordinária, como também ela pode ser definida pelos regimentos internos dos nossos tribunais. Isso vai acontecer no processo do trabalho, certo? Nós vamos até trabalhar mais na frente a questão de recursos e vamos ver esses recursos específicos que tem previsão em regimento, mas não tem previsão na legislação. Mas, enfim, hoje vamos ficar agora no procedimento, no processo do trabalho. E o procedimento no processo trabalhista, ele se divide em comum e em especial. O procedimento comum, né, que é aquele previsto na CLT para se desenvolver nos processos perante as varas do trabalho, eles, em ações individuais, eles são divididos em 3. Nós temos o procedimento comum sumário, o procedimento comum ordinário e o procedimento comum sumaríssimo. Hoje nós vamos falar aqui do procedimento comum sumário. Então, olha só, esse procedimento comum sumário, ele foi instituído por legislação específica, que é a Lei 5.584 de 1970, e o objetivo dessa legislação era justamente trazer para o processo do trabalho uma maior celeridade, maior rapidez, né? Fazer com que o processo fosse rápido, objetivo e efetivamente que ele alcançasse aquilo que se buscava enquanto provimento, enquanto pedido, o quanto antes possível. Era diminuir, né? Era abreviar essa tramitação processual, dar mais celeridade às questões trabalhistas. Então, senhores, esse procedimento ele foi instituído pela Lei 5.584 de 1970, está previsto na CLT, e, tecnicamente, o que limita e o que define as ações que tramitarão pelo procedimento sumário é o valor da ação. Toda vez que a gente tiver um processo na Justiça do Trabalho que tenha como pedido valores até 2 salários mínimos vigentes ao tempo da distribuição, essa reclamação, essa ação trabalhista, ela seguirá pelo procedimento sumário. Então, veja bem, para que o processo siga o procedimento sumário, para que o processo se enquadre no procedimento sumário, ele vai precisar ter um pedido que não ultrapasse 2 salários mínimos. Vejam, senhores, que é destinado àquelas ações cujo valor econômico envolvido é menor. Com isso, a gente tem a figura da complexidade, que também será menor, né? Então, a ideia do procedimento sumário é que, quando o processo, o valor da causa, né, o pedido, o valor fixado para aquele processo, não ultrapassar 2 salários mínimos, aí haverá a aplicação do procedimento sumário, o processo seguirá pelo procedimento sumário. Senhores, uma outra característica desse procedimento sumário é que ele é chamado de causa de alçada, ele é uma forma de causa de alçada. Aqui também cabe uma outra reflexão. A ideia no direito brasileiro é que as ações sejam submetidas ao duplo grau de jurisdição. Nós já sabemos que isso, inclusive, é uma garantia constitucional, um princípio constitucional, a figura do duplo grau de jurisdição. Acontece que as causas de alçada, elas são decididas em uma ou única instância. Então, quando você tem um procedimento sumário na Justiça do Trabalho, né, procedimento comum sumário, o seu processo terá única decisão e ele não será sujeito ao duplo grau de jurisdição. Então, é uma exceção da regra, né, do duplo grau de jurisdição. É uma exceção daquela aplicação do princípio do duplo grau de jurisdição, que é um princípio constitucional, não há dúvida. Agora, a questão é que, por ser uma causa exclusiva da vara, uma causa de alçada, a própria Constituição Federal, ela prevê
essa possibilidade, né, quando ela traz no artigo 102, no inciso 3º, a possibilidade do recurso constitucional, né, para o STF nas ações que têm única instância de decisão, ou seja, nas causas de alçada. Então, é uma previsão também constitucional. Daí a defesa daqueles de que não há inconstitucionalidade na causa de alçada, não há ilegalidade e não ofere à Constituição Federal o fato daquele processo não ser submetido ao duplo grau de jurisdição. E não há por quê? Não há porque a própria Constituição Federal tem a previsão, né, tem a possibilidade de que nas causas de alçada, única instância, decisão em única instância, cabe recurso para o superior, para o Supremo Tribunal Federal, para o STF, para o Supremo Tribunal Federal. Então, veja aqui, se eu posso, numa causa de alçada, interpor um recurso para o STF, para o Supremo Tribunal Federal, e isso tem previsão no artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal, não há conflito, né, com o princípio do duplo grau de jurisdição, pelo fato de não permitir a interposição de recurso das decisões proferidas na vara. Esse é o entendimento, então, que vai prevalecer quanto à figura da causa de alçada. Senhores, essa questão constitucional, ela tem importância porque, na verdade, o exercício do recurso por uma instância revisora, como é um direito constitucional garantido pela Constituição, muitos questionam, né, a inconstitucionalidade da causa de alçada. Poxa, mas eu vou ter um processo que vai ter uma única decisão e essa única decisão eu não posso sequer questioná-la. Em matéria de fato, realmente não haveria possibilidade de recurso. Mas em matéria de direito, o artigo 102, inciso 3º, prevê essa possibilidade. Daí o que torna constitucional a possibilidade da causa de alçada, o que torna constitucional o procedimento sumário no processo do trabalho, tá certo? Outra característica também importante da gente mencionar aqui para o procedimento sumário é o fato de que ele, em tese, não se aplicaria à pessoa de direito público. Então, se a ação tivesse em algum dos seus polos, né, na sua composição de partes, o Estado, e aí entenda-se a União, o Estado e o município, não se aplicaria a causa de alçada, não se aplicaria o procedimento sumário. Essa questão também ela é bastante polêmica, né? Bastante discutida do ponto de vista do direito, porque o valor do procedimento sumário é de 2 salários mínimos. E o artigo 496 do novo Código de Processo Civil, quando ele fala sobre a sujeição das ações ao duplo grau de jurisdição, que é o que a gente chama de remessa necessária, né? Porque a gente sabe também, vamos lembrar aqui, abrir um parênteses para a gente relembrar, que o entendimento que se consagra no campo processual trabalhista que é necessária, o que a gente chama de remessa necessária nas causas em que se submete ao Poder Judiciário e a União, o Estado ou o município é parte. Então, se eu tenho um processo submetido ao Poder Judiciário, em que é parte União, em que é parte Estado, em que é parte município, em regra, essas ações seriam sujeitas ao duplo grau de jurisdição. Mas já, né, foi inclusive objeto de súmula, né, que é a súmula 303 do TST, que diz que quando essas ações tiverem por valor até 60 salários mínimos, não seria necessária, não seria obrigatória a remessa para a revisão do julgado, ou seja, não haveria necessidade, não haveria remessa obrigatória para recurso dessas ações, desses processos. Então, vejam bem, se o limite é até 60 salários mínimos, ou seja, se até 60 salários mínimos se dispensa essa remessa, se não há necessidade do duplo grau, não há inconstitucionalidade do procedimento sumário prever única decisão, porque inferior a 60 salários mínimos, nós já falamos, procedimento sumário até 2 salários mínimos, então não haveria incompatibilidade. Isso também ganhou muita força com o Código de Processo Civil de 2015, porque lá no artigo 496 ele vai dizer o seguinte, que só haverá
a necessidade do duplo grau de jurisdição em ações para a União, né, acima de 1.000 salários mínimos, para os estados e Distrito Federal acima de 500 salários mínimos e para os municípios, né, acima de 100 salários mínimos. Então, até 100 para município, até 500 para Distrito Federal e para Estado, e até 1.000 para a União, não seria sujeito ao duplo grau de jurisdição. Estaria dispensada a obrigatoriedade de remessa para a instância superior reapreciar a questão. Então, isso tornaria, né, a nosso ver, constitucional, plenamente possível, a figura da causa de alçada. Então, seria plenamente compatível com o nosso ordenamento uma reclamação trabalhista pelo procedimento sumário ser submetida à única decisão, correto? Mesmo em que haja participação do ente público. É claro que são entendimentos, haverão entendimentos distintos, mas a fundamentação é essa. Há uma previsão específica na lei da não obrigatoriedade da remessa necessária, ou seja, não obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição, então nada impede que um processo pelo rito sumário na Justiça do Trabalho tenha única decisão e que seja parte dela a administração pública. Na verdade, o que a gente tem que ressaltar aqui é que a norma, quando ela é restritiva, ela deve ser expressa, né? Quando não há uma restrição expressa, e assim não há na lei, essa interpretação ela tem que ser uma interpretação sistêmica, e dentro dessa interpretação sistêmica não há nada que vá impedir ou impossibilitar que uma ação até 2 salários mínimos contra órgão público de direito público tramite pelo procedimento sumário. Tá certo, senhores? Muito bem. Uma outra característica também do procedimento sumário é que, quando da prolação da sentença, é dispensado o relatório. Nós sabemos que a sentença ela é composta de partes, né? Então, existem elementos que são obrigatórios para a validade da sentença, dentre eles o relatório. O relatório é aquela parte da sentença, logo após o cabeçalho, logo após a identificação das partes ali, do juízo, data, né, número do processo, etc., que traz o resumo dos principais atos que foram praticados naquele processo. Então, o juiz ali no relatório, ele vai literalmente relatar, ele vai dizer tudo aquilo que aconteceu, né, e vai destacando os pontos principais que ocorreram durante o desenvolvimento do processo, e aí, logo após esse relatório, né, ele passa a decidir, é onde ele traz a fundamentação da decisão. No procedimento sumário, essa figura do relatório, ela é dispensada. O juiz, então, não é obrigado, quando profere uma sentença no procedimento sumário trabalhista, a fazer constar da decisão a figura do relatório. Da mesma forma, senhores, há a critério do juiz a possibilidade de não fazer o registro, né, dos depoimentos que foram proferidos no processo. Isso aí já é um pouco mais complicado. Visando essa celeridade, com essa ideia de que se deve ter um processo mais célere e mais rápido, a lei permite, né, a critério do juiz, dispensar o resumo dos depoimentos, né? Ele não precisa constar da ata de audiência ou da sentença, enfim, do processo fisicamente, do ponto de vista de atermar, escrever, registrar graficamente os depoimentos que são prestados no processo. Basta que ele conste, né, a conclusão quanto à matéria de fato que ele, juiz, tirou, que ele, juiz, chegou, né, o que ele alcançou em termos de convencimento quando aquela matéria de fato. Então, ele não é obrigado, não há uma necessidade de registro dos depoimentos, nem das partes e nem das testemunhas, né? Então, não causa nulidade, não há nenhuma nulidade se num procedimento sumário o juiz não transcrever depoimento de parte nem depoimento de testemunha, né? Isso está previsto expressamente na lei. Então, resumindo a matéria aí, senhores, é o procedimento sumário, um procedimento muito célere para questões de até 2 salários mínimos. Em regra, não seria aplicável à pessoa de direito público, mas como a gente explicou aqui,
não há incompatibilidade dessa aplicação, não há uma restrição expressa na lei nesse sentido, nós fundamentamos aqui o entendimento do porquê que seria possível. É um procedimento que não permite recurso para o duplo grau de jurisdição, o recurso previsto é de matéria constitucional, está previsto no artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal, dispensa o relatório na sentença, dispensa o registro dos depoimentos das partes e também das testemunhas, enfim, é um procedimento que visa a celeridade e é destinado às ações de menor valor e de menor complexidade, tá certo? O que cabe registrar também, por oportuno, é que é um procedimento não muito utilizado na Justiça do Trabalho. Se a gente fizer uma pesquisa aí junto ao distribuidor dos tribunais regionais do trabalho, principalmente o nosso, que é o da terceira região, né, os senhores verão que é um procedimento pouco utilizado. Então é isso, pessoal. Valeu. Sobre o procedimento sumário, estou agora aguardando aí os comentários dos senhores. Um abraço.